está que vai falar com você não, mas é o próprio Deus. As minhas palavras serão apenas a flecha que atingirá o seu coração, mas a palavra é de Deus e a unção é do Senhor. Eclesiastes capítulo de número 3, em nome de Jesus. Aleluia. Todos encontraram, amém? Amém. Glória a Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço. Tempo de buscar e de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Senhor Espírito de Deus, eis aqui o teu servo no início da tua palavra nessa noite. Peço a ti agora, Pai, a tua unção dobrada sobre mim. Peço a ti, ó Deus, que venha falando não somente comigo, Pai, mas também com todos que aqui se encontram. Porque, Pai, todos saíram das suas casas, ó Deus querido, para buscar algo do Senhor. E eu te peço, Deus, que use as minhas palavras, ó Pai amado, que use a minha voz, se preciso for, para atingir certeiramente cada coração que necessita ouvir a tua voz. Te peço, Deus, que não deixe sair nada da minha carne, Pai, mas que venha tudo do teu Santo Espírito. E aquele ao qual está aqui nessa noite necessitado de uma cura, ó Deus querido, que não seja a minha mão, ó Pai, a minha voz que vai curar, mas que seja sim o teu Santo Filho Jesus. Toda libertação que for necessária que nessa noite, Pai, seja feita por Cristo Jesus. Porque assim também, meu Pai, como Gabriel ao encontrar com Satanás disse, o Senhor Jesus te repreenda. Eu também digo a todo espírito maligno que estiver ao redor dessa igreja, que o nome de Jesus Cristo te repreenda. Afasta-te de mim, porque hoje aqui Deus vai falar aos corações que querem ouvir a voz dele. Deus fará um milagre que for necessário fazer nessa igreja. E a tua presença, maligno, não é bem-vinda aqui nessa casa. Tu não é bem-vindo aqui. Por isso, enquanto tem tempo, saia de perto dessa casa, porque o fogo de Deus vai descer. E se não quer ser queimado, afasta-se do ungido de Deus, porque hoje o Espírito falará e fará obras incríveis no meio desta igreja, para a honra e glória do Senhor. É o que esse ministro pede ao Santo Jesus. Amém, amém e amém. Sentem-se glorificando ao nome de Deus, porque, meus queridos, ao momento que Deus me deu essa palavra, meu coração ainda ficou duvidoso. Por que falar do tempo, se não falar especificamente de uma mensagem tão linda como a mensagem de Jesus? Por que Deus vem falar de tempo hoje, sendo que o nosso próprio tempo hoje é um tempo de angústia, de dor, de sofrimento? É um tempo que, tal qual a Bíblia mesmo acabou de dizer, é tempo de fugir do abraço, é tempo de fugir de uma palavra, de um aperto de mão, é tempo de fugir de um momento tão gostoso que é de partilhar a comunhão com os irmãos. É um tempo ao qual o mundo virou-se contra Deus. E tudo isso, meus queridos, todos podemos ver que começou depois daquele carnaval, ao qual Jesus Cristo foi feito de palhaço na avenida, ao qual Jesus Cristo foi usado como símbolo de uma crise satânica, de um pessoal que, para mim, na minha opinião, nem deveria se levantar da cama pela manhã.
Porque a pessoa que tem coragem de falar mal, de usar a imagem de um santo ao qual deu a sua própria vida, por cada um deles, que não foi só por mim, nem só por você, porque a palavra de Deus nos fala no livro de Tito, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos, não foi somente a mim, não somente a você, foi a todos. E o próprio Jesus Cristo fala no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, que ele não veio a essa terra pelos justos, ele veio pelos pecadores. Então por que essas pessoas pegaram o nosso Cristo Jesus para dizer que Satanás é maior do que ele? Para dizer que o inimigo de todos nós, das nossas almas, tem poder para poder pisar no nosso Cristo Jesus na frente de todos? Sendo que isso é mentira, isso não é verdade. Satanás foi expulso dos céus e no momento que ele foi pisado como serpente no inferno, ele disse: eu conheço esse pé. Então nós temos que dizer, meus queridos, que ele foi expulso dos céus depois de tomar um pisão de próprio Jesus Cristo, porque ele reconheceu o pé que pisou na sua cabeça no inferno, quando Jesus foi lá tomar a chave da morte da mão dele e o trancafiar para que o inferno não tivesse mais poder sobre você e sobre mim. Então, meus queridos, nós vemos que esse tempo de dor e de angústia começou depois daquele momento. Essa revolta que o mundo trouxe sobre Jesus Cristo voltou-se contra o mundo. Mas esse tempo, meus queridos, é somente para aqueles aos quais se levantaram contra o Cristo Jesus. Quantos de vocês aqui hoje, nessa noite, não passaram também por este problema, por este vírus? Quantos de vocês também pensaram: meu Deus, o meu tempo chegou de ir? Porque talvez um parente, um amigo, ou talvez você mesmo pegou o Covid-19. Eu também tive esse problema dentro da minha casa. Eu não peguei, mas minha esposa pegou. A gente cortou o nosso convívio? Não cortamos o nosso convívio, porque nós cremos num Deus que é muito mais forte do que qualquer vírus que venha sobre essa terra. O mal não sobreveio sobre mim, mas entrou dentro da minha casa. Mas por que não me pegou? Porque Deus mostrou para nós que o mal está aí também para todos, mas aquele aos quais a casa é remida e ungida, quando os umbrais das portas estão remidos pelo sangue do Cordeiro, o mal passa na porta. Ele pode até dar um efeito pequeno, mas Deus mostra que dentro daquela casa prevalece a tua presença. E se você está aqui nessa noite para escutar um pregador simples, um homem comum, tal qual fala de Jesus, está falando para você de uma mensagem sobre o tempo, é porque o teu tempo ainda está nas mãos de Jesus. E enquanto você estiver debaixo da graça de Deus, o mal vai passar na porta, mas não vai entrar. Enquanto você sentir a segurança de Deus entrando na tua vida, o mal vai passar na porta, mas não vai entrar. Não é mais tempo, meus queridos, de andar angustiado pelas coisas que estão acontecendo. É tempo de glorificar. Não é mais tempo de se esconder atrás da sua face, não. É tempo de se esconder debaixo das asas do Onipotente e mostrar a sua cara para o mundo e mostrar para Jesus Cristo que você veio a essa terra não para se mostrar para o mundo, mas para mostrar ao mundo a luz de Jesus que emana através de você. No momento que eu entrei nessa igreja hoje, eu senti um esfriamento, eu senti uma angústia, eu senti uma fraqueza espiritual. E Deus colocou no meu coração dentro desta palavra para levar vocês também dentro do livro de Jeremias, no capítulo 18, quando Deus dá a ele a função: vá à casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. Depois nós voltaremos ao nosso texto, porque a mensagem não vai ficar somente aí. Quando Deus fala com Jeremias: vai à casa do oleiro, ele sentiu um esfriamento em Jeremias. Ele viu que Jeremias precisava aprender uma lição. Mas por que Deus manda um profeta para a casa de um homem que no tempo daquele era considerado um dos menores dentre a terra? Porque o oleiro, ele
Ele era o trabalhador mais simples que existia naquele tempo, porque ele mexia com barro. Mas se Deus criou o homem à sua imagem, à semelhança, e o formou do barro, por que não mandar um profeta para a casa do oleiro aprender também com quem mexe com barro? E quando Jeremias chega à casa do oleiro, ele vê aquele homem trabalhando num vaso simples, algo sem forma, algo que não tinha nem mesmo característica de brilho nenhum. Jeremias chega, ao meu entender, com uma certa dúvida: o que Deus quer me mostrar com esse oleiro? Mas em algum momento aquele oleiro deixa aquele vaso se estragar, e aquele vaso se despedaça nas mãos dele. O oleiro simplesmente pega aquele barro, o amassa de novo, coloca novamente na roda e começa a moldar de novo. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias naquele momento: não posso eu, Jeremias, fazer com vocês tal qual o oleiro fez com esse barro? Eu sou o teu oleiro, e vós, ó casa de Israel, sois esse vaso que se quebrou na mão do oleiro, mas o mesmo o refez. E eu digo para você que nessa noite, tu está quebrado, tu está danificado, tu está sentindo as tuas forças acabarem. Entrega-te na mão do oleiro hoje, porque o oleiro está aqui nessa noite para remoldar a tua história. O oleiro está aqui nessa noite para refazer a tua história. Se você foi quebrado, se você está se sentindo destruído, está sem força, mas está aqui na casa do oleiro, e ele fará de você um vaso novo. A tua história não acaba aqui, a tua história continua. Deixe o oleiro trabalhar no teu coração nessa noite. Esfriamento espiritual vai cair por terra. Oh Deus, dá força, meu Pai, que tu deu a Josué. Dá também, meu Pai, a coragem que tu deste a Moisés para enfrentar Faraó. Mas tira o teu povo, Pai, do Egito. Oh Deus querido, dá a eles agora, Pai amado, mesmo na dúvida, na mergulho 7 vezes. Dá a eles também essa coragem. Estão na lama, mas vão sair limpos, renovados. A lepra não mais te atingirá, porque o Deus de Israel está te curando nessa noite. Não há espírito fraco nas mãos de Deus. A carne fraca. Não é o teu espírito que está precisando de força, não, porque o teu espírito já é forte. A tua carne está sendo destruída pelo mundo, mas o teu espírito está exaltado por Deus. Oh Deus de glória, eu consigo sentir uma presença nesse altar, e eu sei que o fogo que eu sinto aqui, ele já se espalhou por essa igreja, e não há mais ninguém aqui dentro que não consiga sentir a presença, sem falar glórias, nem que seja no seu próprio coração. Cada um aqui nessa noite está sentindo as suas dores saindo pelas suas lágrimas ou pelos seus pensamentos, mas está sendo renovado, está sendo limpo,
deixar o inimigo entrar na tua casa, não. É tempo, meus queridos, de graça. Eita glória! E como eu te provo que é tempo de graça? Jesus Cristo, a maior graça que esse mundo já teve, deu início ao tempo da graça nessa terra. Quando ele nasceu, um menino simples em uma manjedoura, há muitos e muitos anos atrás, mais especificamente 2022 anos atrás, Jesus nasceu. E no nascimento ele já dá uma lição a todo aquele que se acha soberbo. O Rei dos Reis, o Santo de Israel, nasce em uma manjedoura. Ele nasce dentro de um estábulo, como alguns dizem. Ele nasce em um celeiro, como outros dizem. E quem está ao redor de Jesus no momento do seu nascimento? Animais. Simples seres de quatro patas, além do pai e da mãe que Deus constituiu nessa terra. E naquele momento ninguém percebia, mas o melhor tempo dessa terra tinha se iniciado. Ao contrário de querer amar e adorar aquele tempo milagroso, pessoas se levantaram para a destruição do Filho de Deus. Mas Deus, ele não faz nada pela metade. Se ele manda seu próprio Filho para a terra, ele tinha um propósito para isso. Ele tinha um tempo determinado para que Cristo vivesse nessa terra, para depois retornar aos céus. E enquanto o propósito de Jesus Cristo não foi cumprido, Deus não permitiu que ele voltasse ao céu. Mas por que Deus não permitiu que Jesus voltasse antes, sendo que era muita perseguição e de morte, meus queridos? Não era a perseguição que eu e você sentimos, não. Se Jesus Cristo estivesse no lugar errado e na hora errada, ele seria morto na hora, porque ele era homem como eu e como vocês somos agora. Então sempre Deus dava a ele: vai para tal lugar, leva o menino para tal lugar, não deixe Herodes pegar o menino que ele vai matar. Então Deus começa a mostrar a graça dele sobre a terra. Jesus demora 30 anos para começar o seu ministério. Ministério mais curto que a gente pode ver dentro da Bíblia. Um ministério de apenas 3 anos. Mas um pequeno ministério desses não caberia dentro de um só livro todos os milagres que foram feitos por ele. Alguns nós conhecemos, outros não. Mas segundo os pergaminhos e os pedaços das escrituras que são encontrados, assim dizem que todos os milagres de Jesus Cristo não caberiam em um livro. Estão catalogados aqueles aos quais eles conseguiram juntar todos os pedaços para que fossem ditos para nós. Mas por que Deus não permite os outros? É porque não cabe a nós saber. O que Deus quer que nós saibamos está aqui. E o que eu tenho a dizer com essa pequena mensagem? O tempo da graça, ele não acabou com o fim do ministério terreno de Jesus. Pelo contrário, ele foi transferido. Jesus, enquanto estava na terra, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, ele diz: eu sou a luz do mundo. Mas no momento ao qual ele está para ir ao reino dos céus, ele diz: vós sois a luz do mundo. Jesus Cristo, ele transferiu para nós, para mim, para você, cristão renomado e escolhido, ungido como filho de Deus. Ele te escolheu para continuar o tempo da graça, em nome de Jesus. Foi dado a mim, foi dado a você o poder de expulsar demônio, curar doentes, ressuscitar mortos. Mas as pessoas estão deixando de lado o tempo da graça e estão querendo viver no tempo da dor. Porque qualquer probleminha que acontece, abaixa a cabeça e diz: meu Deus, eu não aguento mais. Meu Pai, por que eu sofro tanto se eu estou no teu caminho, se eu estou na tua casa, se eu faço a tua vontade? Mas o sofrimento, ele não é meu, ele não é teu, o sofrimento é do inimigo. Deus, ele traz paz, ele traz vida, ele traz felicidade. Não é mais tempo de baixar a cabeça, porque toda vez, cristão, que tu baixa a cabeça e não quer
levantar para lutar, o inimigo aproveita essa brecha que você deu e entra dentro da tua casa e começa a fazer bagunça. Aí quando você percebe, o teu reino, a tua família já está sendo despedaçada. E quando é muito tarde, alguns não percebem as separações, a morte, mas aqueles que percebem vão aonde? No hospital, que é a casa de Deus, buscar renovo de forças, cura de alma. Por quê? Porque sabe que somente Deus fortalece, somente Deus cura, somente Deus liberta. Mas não é carne que Deus cura, não é carne que Deus liberta, não. É alma e espírito. A tua carne apodrecerá nessa terra, mas a tua alma e o teu espírito estarão nos braços do Pai. Então, meus queridos, continue no tempo da graça. Continue fazendo a graça de Deus ser manifesta dentro da tua casa. Deixa a graça de Deus fazer tudo dentro da tua vida. E em nome do Santo Filho de Deus, você que pode, nesse momento, não vai ficar de pé, mas vai fechar os teus olhos. Vai pôr a mão no teu coração. E não vai contar para mim nem para o irmão do lado. Em silêncio você vai contar para Deus. E se você sentir a presença dele, tem toda a liberdade para levantar, pular, gritar, dar glórias. Mas você vai ouvir a voz de Deus no seu coração. Porque o tempo determinado do teu milagre chega hoje. O tempo determinado por Deus da tua cura vai chegar hoje. O tempo determinado da libertação do teu parente vai chegar hoje. Porque a graça de Deus, ela se manifestou dentro dessa igreja. A partir do momento que você entrou, e todos aqui são prova da graça dele, desde o início do culto, todos glorificam, todos dão aleluia, ao louvor de um conjunto, ao louvor de uma criança, ao louvor de uma irmã, mas todos glorificam porque a presença de Deus, ela não é de um, mas é de todos, e todos os que aqui estão têm presença de Deus. Todos vocês. Somente aquele que precisa de uma injeção de ânimo sai do lugar e vem aqui na frente. Somente aquele que tem sentido as suas forças se esgotando porque a caminhada está dura demais, vem aqui na frente. O milagre, ele não vem pela minha mão, ele não vem pela mão do pastor. Ele vem pela tua mão.
Você que também precisa de uma oportunidade de emprego, Deus deve te dar essa oportunidade. E vem aqui na frente. A redenção dos teus pecados, ela já foi feita por Jesus naquela cruz.